Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, amigos, jovens, adolescentes, crianças. Que alegria estar aqui com vocês, conhecendo mais um pouco da família de Deus, né? Que privilégio, né? 4 igrejas aqui, hein? A juventude está se mexendo, bênção demais, pastor André. A nossa gratidão ao pastor André, a Igreja Batista Moriá, por nos acolher aqui. Hoje nós estamos um pouco desfalcados, porque nós temos trabalho de casais na nossa igreja, e os nossos adolescentes estão reunidos às 17h30 hoje para fazer o pequeno grupo deles, né? Mas Deus vai providenciar um dia para nós estarmos todos juntos, e vocês vão conhecer mais uma parte da nossa família de Deus que se reúne ali na primeira Igreja Batista do Jardim Guatemi. Obrigado, querida irmã. E obrigado, pastor André, mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Saúdo nossos irmãos ali da IBE. Nós somos assim, meio junto e misturado, né, pastor André? O negócio, Deus tocou muito assim, e usou muito a vida daqueles irmãos, e eu creio que usou também a Igreja Batista do Guatemi, porque nós, meio que fora de tempo, né, hoje nós vamos falar sobre tempo de compromisso, e só para vocês entenderem um pouco a dinâmica, né? Levanta a mão quem já passou dos 40. Levanta a mão quem ainda não fez 30. Quem tem menos de 30. Só todos os outros. Tipo assim, é nós de 40 e vocês menos de 30. Por que é tempo de compromisso? Para esses irmãos, não eu, para eles que têm mais de 40... o tempo de compromisso meio que já passou. É outro tipo de compromisso que a gente tem agora com o zelo, com a obra do Senhor. Mas urge um tempo em que Deus quer usar a juventude, os adolescentes, para fazerem a colheita. Jesus nos lembra que a seara está pronta, está branda. E ele reclama com os seus discípulos e fala assim, os trabalhadores são poucos. Por quê? Depois do 40 ninguém dá emprego para nós, né, pastor Gentil? Depois do 40 ninguém quer alguém para colher com mais de 40. Você já viu lá na roça, quem tem prioridade é os homens e mulheres com menos de 30. Não é assim? Quem tem mais de 40, normalmente fala assim, olha, se sobrar uma vaga, a gente chama você para trabalhar com a gente. Assim é o nosso Jesus, ele sabe da importância que vocês têm, porque, queridos, nós não conhecemos a linguagem de vocês. Os sinais que vocês fazem hoje é muito diferente dos sinais que o pastor André fazia quando ele estava paquerando a sua esposa. Ah, foi você? Oh, minha irmã. Que privilégio, pastor. Que inveja de você, viu? É raro isso acontecer. Mas a irmã acertou, viu? Que família linda, né? Bênção. Aliás, Igreja Batista de Moriá está de parabéns, né? Uma família que se dedica ao Senhor e até os agregados, né? Você viu que o genro também já está... Que bênção que é, e Deus abençoe o ministério da Igreja Batista aqui do Moriá, né? Mas como eu dizia, queridos irmãos, existe toda uma linguagem que o mundo está usando que para nós é um pouco estranho, mas para vocês não. Vocês catam isso muito rápido, muito fácil, né? Por isso a ideia de nós pensarmos hoje no serviço cristão sobre esta ótica. É tempo de compromisso. Talvez não seja mais o nosso caso que já passamos dos 40. Porque hoje nós entendemos que tudo que a gente faz, além de ser para o Senhor, vem do Senhor. Mas eu já tive a sua idade, viu? Pensa que não, eu já fui adolescente. E quando eu era adolescente, que o pastor falava assim, olha, nós vamos sair na rua para entregar folheto, eu já ficava assim, morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, eu fico jogando futebol, e aí os meninos vão ver eu entregando folheto, vai falar que eu sou da igreja, e que os crentes é bobão. Eles ainda falam isso? Não, pararam de falar isso aí, né? Que os crentes é bobão, essas coisas assim, não fala mais, né? Mas antigamente falava. Ah, você não pode fazer nada, você não pode jogar bola, não pode jogar vôlei, não pode jogar handebol. E ficava naquela. Então a gente se encolhia. Quando a gente saía da igreja, a gente saía bem encolhidinho, assim, escondia a Bíblia. A Bíblia do jovem era bem pequenininha, assim, a gente colocava no bolso, assim, para ninguém ver que a gente era crente, né, Edson? E a gente ficava assim. Porque, na verdade, irmãos, faltava-nos, às vezes, esse compromisso
com o reino, a gente queria ter compromisso com o evangelismo. E antes da gente ter compromisso com o evangelismo, a gente precisa ter compromisso com o reino de Deus. A palavra de Deus hoje para o nosso coração está em Romanos, no capítulo 12. Um texto bastante conhecido, né? Aliás, todos os jovens conhecem, né? Porque normalmente os preleitores usam muito Romanos 12, né? Para que você, jovem, não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, mas que você apresente o seu corpo como um sacrifício a Deus. Então, Romanos 12, a partir do verso de número 1 até o verso de número 11, é o texto que nos servirá de base para a nossa reflexão. Eu uso a Nova Almeida atualizada, os irmãos acompanhem aí na versão de vocês. Pastor André, 11 horas, está bom? Obrigado. Bênção. E parabéns à juventude também, viu? Que trabalho gostoso. Como eu dizia, vocês não sabem o bem que isso faz para nós. Quando a gente sai daqui, a gente sai cheio de ideia, né, irmã? A gente fala, poxa vida, olha, eles fizeram essa dinâmica aqui, quando eles vierem aqui, a gente vai fazer essa outra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso é bom demais para o reino. Viver essa comunhão é bênção, tá? Parabéns pela programação que vocês desenvolveram. A palavra de Deus diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Amém? Sob a oração do nosso pastor André, nós vamos então pensar um pouco nesta porção da palavra de Deus. E o tema proposto para nós hoje é tempo de compromisso. Isso quer dizer que eu e você não temos compromisso? Claro que temos, senão a gente não estaria aqui, né? Houve uma convocação e nós falamos, estaremos lá. E aí os nossos irmãos do Getsemane vieram de lá, é Madalena lá? Parque Madalena? E aí os irmãos lá do Cardoso Franco, Iguatemi, vocês que são aqui do entorno do Moriá, que moram ou que congregam aqui também, houve uma convocação e nós viemos. Por quê? Nós temos um compromisso de louvar e bendizer ao Senhor aqui e criamos uma expectativa que Deus falaria conosco essa noite e já nos falou através das canções que nós cantamos, das orações, do louvor que foi dado, daquilo que a gente chama de brincadeira, mas vocês perceberam que tem um cunho bíblico, né? Tem que conhecer os livros da Bíblia, senão a gente não consegue decifrar aquela sopinha de palavras lá para entender qual que é o livro, né? Ou, por exemplo, quando vocês elevaram a régua aqui, esse negócio de desembanhar a espada e achar com o olho vendado, aí já está muita coisa, viu? Vocês agora elevaram a régua lá para cima, né? E que bênção que foi, por quê? Queridos, a gente precisa, de fato, manusear este que é o nosso manual. Conhecendo este manual, a gente vai viver muito bem sob a dependência do nosso Deus.
Mas, queridos, como nós estamos, então, pensando nesta proposta, né, de tempo de compromisso, com base neste texto aqui, eu quero lembrar algumas coisas aos irmãos, para fazer algumas provocações, e se você também quiser responder, levantar a mão, falar, não tem problema, tá bom? Porque normalmente o preletor ele vai falando e vocês ficam só ouvindo, e não tem problema se vocês quiserem se manifestar também, até porque eu faço algumas provocações, e se eu pedir para você levantar a mão, não se escandalize com isso, tá? Mas quantos de vocês, nós estamos em março, né? Esse, acho que vai ficar bem apropriado o exemplo. Quantos de vocês, no final de janeiro, falaram assim, em 2026, agora vai. Agora vai. Esse negócio de tirar nota ruim, aí passar só com a nota média, na minha época era de 1 a 10, então 5 era o mínimo para você não tirar nota vermelha. O negócio de passar só tirando nota 5, 5,5, não, agora eu vou tirar nota 10. E eu sei que muitos de vocês talvez tenham pensado no ano de 2026 dessa forma. Terminou 25, a gente já começa a mirar em 26, falando assim, ó, agora eu vou buscar aquele emprego que eu queria. Eu vou melhorar na minha escola. E você vai fazendo os seus planejamentos, né? E, da mesma forma, quantas vezes nós já começamos algo para Deus? Quantas vezes o pastor já chegou para você e falou assim, olha, eu estou vendo que você tem um chamado para fazer isso aqui. Ora por isso. Aí você se empolgou e falou assim, pastor, eu acho que eu vou fazer isso aí. E o pastor deu aquela moral para você, você começou a fazer, mas de repente você começou a lembrar que assim, poxa, mas eu tenho aula a tal horário, eu tenho que fazer inglês, eu tenho natação, eu tenho academia, e você foi lembrando de todos os seus compromissos, aí você falou, pastor, hoje não vai dar por causa da natação. Depois você falou assim, olha, hoje não vai dar porque por causa da aula de inglês. Não, hoje não vai dar porque nós marcamos uma pizza. Aliás, não marca mais pizza, agora é hambúrguer, né? Agora nós marcamos um hambúrguer com a turminha lá e tal, e a gente não vai conseguir. Então, veja, muitas vezes, querido, a gente faz esses compromissos e a gente meio que se compromete. Mas, às vezes, esse compromisso ele vai ficando pelo caminho. E é muito frustrante, fala a verdade, você desenhar uma estratégia e não dar conta dela. Principalmente para a gente, vocês não estão nessa fase, tá? Mas nós que já passamos dos 40, para ser piedoso comigo e com o pastor Gentil, com o Edson também, viu, Edson? Não fica... Todo fim de ano a gente fala assim, isso por causa dos nossos exames, a gente faz exame, aí fala assim, o seu colesterol está alto, você está pré-diabético e não sei o quê, aí a gente fala assim, em 2026 eu vou melhorar o templo do Espírito, eu vou comer menos, eu vou parar de comer a gordura, o doce, a picanha que o governo prometeu e ainda não chegou lá em casa, e essas coisas assim, né? E a gente fica, então, querendo fazer, mas aí 3 meses depois, a gente percebe que a gente engordou 1 quilo. É frustrante, é muito frustrante isso. Modesto só 1, né? A gente engordou 2 quilos em 2 meses, e a ideia era fazer exatamente o contrário. Então, quando você assume um compromisso e você fica pelo caminho, é muito ruim, muito ruim. Quando você fala assim, eu vou passar, vou tirar a melhor nota do Enem porque eu quero fazer um curso de veterinária. Aí, quando vê, a sua nota não dá para você fazer nem... Eu não sei, agora estou muito fora da universidade. Um curso assim... Eu estou com medo de falar mequetrefe, porque vai que eu falo mequetrefe e tem alguém aqui que está estudando exatamente esse né? Geografia. Tem alguém estudando geografia aqui? Não. Aí imagine que você fez lá e, de repente, assim, só dá para você fazer geografia, porque ninguém quer estudar geografia. Não é frustrante? Você queria fazer medicina e, de repente, caiu para você lá, liberou só fazer a tal aí da geografia, né? Então, veja, muitas vezes, queridos, não é só a falta de conhecimento, porque o conhecimento eu tenho do que eu preciso fazer para bater a minha meta de manter os meus exames laboratoriais dentro de um nível aceitável. Conhecimento eu tenho. E também não é falta de oportunidade, porque hoje, antigamente não, os nossos pais falavam que a gente tinha que comer. Eu lembro que, assim, na minha adolescência, eu parecia um palito, assim, né? Minha esposa casou comigo com 66 quilos, acredite, viu? Esses ossos aqui, parecia que tinha umas esporas aqui em cima, aqui. É aquela coisa da bandeira de pirata, né? Só a pele e o osso. E aí,
poxa, alguns anos depois, eu estou com 30 quilos a mais, querendo abaixar e não consigo. Porque naquela época, nossos pais obrigavam a gente a comer. Hoje a gente faz o contrário com vocês. Até por saúde financeira da nossa casa. Filho, come menos. A gente não fala para vocês, mas é para economizar. Come menos, principalmente a mistura. Não está fácil comer a mistura e tal. A gente dá umas dicas para vocês, né? Não fica comendo muito e tal. Então, veja, tudo coopera para que a gente tenha uma alimentação mais regrada, mais controlada. Aí você vai no clínico, antigamente ele mandava você tomar analgésico. Agora não, ele só manda você parar de comer alguma coisa. Ah, está com dor de cabeça, corta gordura. Sabe? Então, hoje tudo coopera. Então, existe muita oportunidade para que você não faça, eu estou falando só dessa questão alimentar, e você vai fazer na construção daquilo que você planejou fazer, se não é exatamente isso. Você planejou fazer, você tem conhecimento do que você precisa fazer para bancar aquele compromisso que você está assumindo, e você sabe as oportunidades que você tem. E hoje a internet dá uma liberdade para a gente tremenda, né? Qual que é o problema? O problema é que o resultado que a gente quer é de uma vida com Deus sem um compromisso. Aliás, a gente quer um compromisso com o serviço de Deus. Então, eu quero ser um bom evangelista, eu quero ser um bom pregador, eu quero ser um bom cantor, um bom instrumentista, pianista, contrabaixista, enfim, qualquer área da igreja. Mas eu não quero compromisso com Deus, eu só quero compromisso com o pastor André. O pastor André vai me escalar na música, uma vez por mês. Tem 2 equipes aqui de louvor? Normalmente tem, né? 2, 3. A minha escala é o 2º e o 4º domingo. Então, assim, o meu compromisso com Deus é 2º e 4º domingo. Passou isso aí, eu vou fazer as minhas coisas. Percebe a diferença entre compromisso com o instrumento e compromisso com Deus? E hoje Deus quer nos ensinar que muitas vezes a gente quer justamente os resultados com uma vida que a gente não quer muito compromisso com Deus. Qual que é o problema? Vocês leram aqui o capítulo de Atos, no capítulo 2, né? Atos capítulo 2 é um texto que a gente gosta muito, né, na nossa comunidade, principalmente o capítulo 1, aliás, o verso de número 8. Porque fala assim: vocês receberão poder, descerá sobre vós poder. E porque descerá sobre vocês poder, vocês serão minhas testemunhas. Logo, o recurso a gente tem. Porque o poder do Espírito habita em mim e habita em você também. Então, oportunidade nós temos, conhecimento nós temos. Além disso, oportunidade nós temos, porque o pastor André permite vocês servirem a Deus aqui. Sim ou não? Se não, vocês reclamam lá com o pastor Gentil que ele resolve. Ah, não é o Gentil, é o Tenório, né? Pastor Tenório. Mas nós jamais, queridos, vamos falar para você, não quero que você sirva a Deus aqui na casa de oração. Pelo contrário, a gente está rebanhando mão de obra, porque o trabalho é grande, mas os ceifeiros não são tantos assim, né? Então a gente precisa distribuir o trabalho. Por isso que o texto que a gente leu diz que nós temos, assim como num corpo, nós somos muitos membros, cada um recebeu uma característica diferente, mas todos precisam trabalhar dentro da mesma unidade, para que esse corpo chamado igreja funcione perfeitamente. E Jesus, inclusive, nos confronta, né? Eu gosto de usar as frases de Jesus, porque vocês nunca vão poder me acusar de que eu sou bravo. Jesus falou assim, em Lucas, no capítulo 6, o verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Irmãos, os discípulos de Jesus, pensa num povo que apanhava. Porque aqui o pastor Felipe, o André Felipe, ele vai assim devagarzinho com vocês, ele sabe quem de vocês é mais aguenta, casca grossa, o pastor Gentil sabe na IBE quem aguenta uma palavra dura, sabe quem é mais tranquilinho, aí ele vai dar uma palavra mais tranquila. Mas os discípulos não tinham opção. O mestre deles era o próprio Jesus. E aí ele estava andando com os 12, e assim, enquanto a gente se reúne aqui, né, pastor André, 2 horas, os meninos estavam, da hora que Jesus acordava até a hora de dormir, era o mestre que estava com eles. Toda hora dava assim um beliscãozinho na orelha deles, principalmente no tal de Pedro. Tem algum Pedro aqui? Não, eita glória, escaparam. Então veja, queridos, se a gente pensar nessa frase de Jesus, façam comigo essa conta. Pode ser que exista em mim e em você uma fé que canta, mas não se entrega.
Pode ser que exista em mim, em você, uma fé que ouve, mas que não toma decisão. O pastor faz o apelo aqui. Quem quer se levantar para ser um obreiro, um missionário do Senhor lá no exterior? Claro que a gente sabe que tem outras implicações para que um obreiro seja levantado. Mas talvez exista em nós uma fé que começa, mas não permanece. Isso vai entristecendo você. Talvez tenha entre nós aqui alguém que está muito triste na fé. Sabe aquela coisa assim de desanimado? A gente fala assim, né? Desanimado é uma pessoa que não tem ânimo. Mas como é que pode uma pessoa não ter ânimo se ela está sendo animada pela igreja em todos os encontros que ela vem? Isso nos faz pensar que alguns de vocês estão aqui de corpo presente, mas de alma ausente. Pode acontecer? Pode. Lá na nossa igreja, a gente não consegue tirar o celular das pessoas, mas aqui vocês conseguem, né, pastor? Quando você está pregando, ninguém está no celular, não, né? Bênção, bênção. Porque se a pessoa está no celular, não está ouvindo a palavra e não está aprendendo, o celular vai levar ela para onde? Lá para o outro lado do mundo, porque a internet tem essa capacidade de levar a gente para longe, né? Então, assim, queridos, a pergunta que a gente precisa fazer não é se eu e você queremos mudar. Isso já está estabelecido pelo próprio Cristo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 14 ou 17, me perdi agora. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo em quem? Em Cristo. E Cristo, então, está nos capacitando a viver. Então, a pergunta não é se a gente quer mudar, mas se a gente está disposto a se comprometer, diferente do compromisso que a gente faz para perder peso, porque esse a gente não banca mesmo. Deus já sabe, todo pedido que chega lá no céu falando assim, Deus, eu me comprometo com você que vou perder peso, Deus já sabe assim, ó, não perde tempo não, vamos pegar o outro da fila, ver o que o outro está pedindo e vamos ajudar o outro, porque a gente não cumpre essa. Amém? Tudo bem que tem uns crentes aqui que não falaram amém, então eles estão na disciplina, continue firmes aí. Aliás, nós temos 2 exemplos que estão aqui com vocês, 2 jovens que estão indo na academia. No mês de fevereiro, elas bateram a marca de... O mês tem 28 dias. Elas foram 20 dias na academia e já perderam alguns quilos. Estão bonitas e maravilhosas. E tem outra, viu? Estão na pista aí, viu? Estão na pista aí soltas, viu? Ora, porque... Bons exemplos, porque a gente costuma sempre falar daquilo que dá errado, né? Por que não falar daquilo que dá certo? E a gente precisa, queridos. E assim, uma hora vocês perguntam, e aí, foi tranquilo? Deu vontade de comer um pudim a mais? E deu. Deu vontade de não ir para a academia? Deu. Quando foi para a academia, voltou cansado? Voltou cansado também, porque é isso que a academia faz com a gente, né? Acaba com a gente. Então, amados irmãos, hoje, a proposta para nós não é a gente tentar de novo. É viver, sim, um compromisso de verdade. Amém? Posso contar com você? Você ainda está comigo? Amém. Eu sempre faço isso, sempre. Quando eu pego o copo, minha mulher já fica desesperada. Já. Vai cair, vai derrubar. Porque é assim que eu faço. Queridos, Romanos, ele lembra, falando um pouco do contexto de Romanos, ele marca uma transição de doutrina do Paulo, né? Paulo está escrevendo o livro de Romanos, e ele começa do capítulo 1 até o capítulo 11, falando de doutrina, aliás, de justificação, está falando de graça, está falando de conversão. É daqui que vem aquele texto, né? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. É desse trecho da palavra de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, que trata desses assuntos. Quando chega no capítulo 12, e ele fala também da justificação nesses 11 primeiros capítulos. Paulo, ele então faz uma virada dessa doutrina de conhecimento para a parte da prática. A partir do capítulo 12, ele vai falar da parte prática. É como se a gente tivesse evangelizado uma pessoa, ela aceitou Jesus, e ela fala assim, olha, pastor, eu agora me batizei, o que eu preciso fazer?
É nesse ponto que Paulo, então, está iniciando o capítulo 12, né? Falando a respeito dessas coisas. Paulo, então, ele nos desafia uma entrega total a partir da misericórdia. Vocês lembram como nós começamos o texto? O verso 1, ele nos lembra o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus. Vocês lembram que misericórdia é você merecer um castigo e ser perdoado. Mas Deus não somente faz isso, nós merecíamos o castigo, Ele nos perdoou. Ele nos concedeu por graça uma nova vida, uma nova identidade, um novo selo, chamado selo do Espírito Santo da promessa, que calou em nosso coração e fez o cerne da nossa alma mudar. A gente caminhava de acordo com a nossa natureza humana, a gente fazia aquilo que o nosso corpo queria fazer. Quando eu falo corpo, a natureza humana, longe da vontade de Deus. Vocês lembram aquele texto que fala que aquilo que vem da carne é carne, que a carne não produz bons frutos. A gente precisa caminhar na direção do Espírito, porque o Espírito produzirá bons frutos através da nossa fé em Jesus. Então, enquanto misericórdia é a ausência da culpa, ou tirar o peso da culpa, a graça é esse favor que a gente não merecia. E quando a gente recebe esta graça que nós não merecíamos, a verdadeira essência do compromisso em nossa vida, ele é mudado também. Porque antes você tentava sozinho, só com as suas próprias forças. Para você que ficou deprimido com não conseguir fazer a dieta, é porque você estava na carne. Agora você tem o Espírito e você vai conseguir fazer a sua dieta. Amém? Amém, Jesus, eu creio nessa promessa. Então, Paulo, ele está nos desafiando, queridos irmãos, a vivemos essa verdadeira essência, né, para termos um compromisso de fato fervoroso e genuíno. O verso, o último que nós lemos, ele nos dá o tom que o Paulo estabelece de como que deve ser esse serviço. Primeiro ele fala que você deve apresentar o seu corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. Mas lá no verso 11, ele diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas não é para servir com fardo, com tristeza. E quando que a gente serve com fardo e com tristeza? Nós vamos aprender aqui algumas razões que nos fazem pensar dessa forma. Mas, queridos, uma vida transformada pela graça, como nós vimos aqui no primeiro verso do capítulo 12, ele não negocia com esse ambiente superficial da nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã precisa se desdobrar naquilo que nós confessamos. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E a gente agora, como cristão, a gente aprendeu a falar com ações. Né? Lembra do Santo Agostinho? Ele cunhou uma espécie de um pensamento que diz que a gente deve pregar o Evangelho. E se não tiver outro jeito, a gente fale do Evangelho. O que ele está querendo dizer? Pregar o Evangelho necessariamente não é falar, mas é viver o Evangelho. Eu vivo o Evangelho, e para algumas pessoas que, olhando para a minha vida, não conseguem encontrar Jesus, para essas pessoas eu falo do Evangelho para ela ter o seu entendimento aberto. Então, assim, queridos, Paulo nos chama, então, a pensar nessa vida transformada a partir de 3 pilares que vão nos ajudar a entender por que é tempo de compromisso. Primeiro, devido às motivações. Segundo, devido à nossa nova mentalidade. E terceiro, é o resultado da graça em nós. É a prática do cotidiano. Assim, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro pilar, a motivação que vem da graça antes do compromisso, que é a entrega a Deus. Graça antes do compromisso. Antes de nos comprometermos com o violão, com a bateria, com o pandeiro. Mas toca bem o pandeiro, viu? Legal, né? Tocou, regeu bem a gente aqui. Enfim, todos os trabalhos, escola bíblica dominical, você que é professor de EBD, você que é líder de jovens, líder de adolescentes, líder de homens, líder de mulheres. Antes do serviço, nós precisamos entender que a graça, ela está antes desse compromisso. Nosso compromisso primeiro é com Deus. Por que precisa ser assim?
Porque Tiago fala que todo o poder ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Logo, o meu primeiro compromisso é com Jesus. Primeiro com Jesus. A Bíblia nos ensina que buscar é melhor do que servir. Até porque os pais de vocês, ou os avós de vocês, ensinaram uma frase para vocês. Saco vazio? Então a gente precisa se encher. Nós nos enchemos de Deus. Então a graça para nós é um ponto fundamental. Por isso que ele começa dizendo, pelas misericórdias, por causa da culpa que nos foi removida, e porque a graça que foi dispensada em nós. A partir disso, nós vamos então viver um novo entendimento. Aí ele vai para o verso 2, que ele começa a falar sobre aquilo que você deve fazer. Mas ele está atrelando uma frase na outra. Porque o verso 2 diz assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou não se amoldem a esse mundo. Não faz o que o mundo está vivendo. E hoje é meio que moda, né? Parece que tem uns crentes assim que ele vai vivendo de acordo com a estação, né? O mundo teve a estação agora do carnaval. Aí teve uns crentes que foi lá para o carnaval e falou assim, não, mas eu tenho certeza da minha salvação. Mas estava lá no meio do carnaval. O que Paulo está falando para a gente é exatamente o contrário. A gente não deve seguir o padrão do mundo. O mundo, ele segue uma direção diferente de nós. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Amém. De novo. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Amém. Por isso que a gente ensaia, para ficar bonito. Então, queridos, ele fala então para a gente deixar que Deus nos transforme. Olha só como existe um elemento passivo aqui. Às vezes você pensa que tem que subir no monte, e claro, irmãos, orar é bom. Se você puder orar no monte, melhor ainda. Mas o monte não é místico. O monte não é místico. A oração que Deus ouve lá no monte, ouve aqui, ouve na sua casa e ouve no ônibus também. Ponto pacífico. Então, quando ele fala assim, deixe que Deus transforme vocês, e a gente não está fazendo aquilo que Paulo está sugerindo aqui, me parece que nós estamos brigando com Deus, porque Deus quer nos transformar. Por isso que o texto está falando assim, deixem-se transformar. E a gente não está deixando, então a gente está brigando, não, eu não quero ser transformado, porque se eu for transformado, eu vou começar a pregar o Evangelho. E aí a gente faz aquela conta, eu não quero pregar o Evangelho, então não deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Por isso que alguns textos vão dizer, não impeçais o Espírito Santo de agir na minha vida e na sua vida. A gente consegue fazer isso, vocês sabiam? Se a gente não tomar cuidado, a gente repele a ação do Espírito, a gente entristece, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Então quer dizer que o crente consegue fazer isso. Mas a recomendação de Paulo em Efésios é, deixem-se encher pelo Espírito. É a mesma coisa que ele está nos falando aqui. E ele está dizendo que a gente deve deixar Deus nos transformar pela renovação da nossa mente. O que renova a nossa mente? A conversão. Porque somos convertidos em Cristo, a nossa mente, os nossos pensamentos, Colossenses nos exorta a gente levar tudo isso cativo à vontade de Cristo. E porque a gente faz isso, a gente consegue então entender que a graça vem antes do compromisso. Antes da entrega a Deus, a gente precisa entender o que a graça nos fez. Se apropriar desta verdade. Você é um convertido em nome de Jesus. Amém. Você é uma convertida em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o nosso querido Diogo. O Diogo está na classe de batismo, não é, Diogo? Está aprendendo essas coisas lá? É disso que a gente vai falar assim, ó, Diogo, você acabou de se converter, agora tem que dar o testemunho público, tem que ir para o batismo. Mas lá eles falam de doutrina da justificação, falam o que é pecado, falam o que é salvação. A gente precisa cunhar isto no nosso coração. Depois que Diogo se batizar, aí ele vai para uma outra atividade, que é a classe de discipulado. Ele vai começar a aprender os primeiros passos da fé. Talvez algum de vocês já passaram por isso. Sim ou não? Sim, já passaram. Então, conhecimento já tem. Oportunidade, o pastor André falou que também já tem. Porque ele falou assim, ó, pode servir aqui na igreja, está aberto, ninguém precisa fazer faculdade de teologia para servir aqui na igreja. Está aberto para servir, o serviço é voluntário. Então, veja, queridos, você não se entrega para ser aceito. Você se entrega porque foi alcançado.
Você já viu? Aqui não tem. Lá na Igreja Batista do Esperança e nem no Getsemane também não. Mas no Iguatemi, tem algumas pessoas que, para serem aceitos como filhos e filhas de Deus, precisam estar à frente de alguma coisa. Se não tiver ministério, não se acha crente. Isso é errado. Eu não sou crente porque tenho um ministério. Pelo contrário, porque eu fui alcançado por Jesus, essa graça me transformou e me direcionou. Um pastor no seminário falava assim... O texto de Coríntios 11, quando fala sobre buscar os melhores dons, a gente perguntava para ele, pastor, qual que é o melhor dom que a igreja deve buscar? Ele falava assim, aquele que na sua igreja não tem ninguém fazendo. O melhor dom para você buscar é aquele que na sua igreja não tem ninguém fazendo. Talvez na sua igreja não tem ninguém no ministério de recepção, ninguém no ministério de introdução, ninguém no ministério de intercessão. Por que você vai orar para Deus te fazer um músico, ou uma música, um cantor, uma cantora, um pregador, sendo que já tem 5 pregadores na sua igreja, professor de escola bíblica, já tem 6 professores de escola bíblica, líder de jovem, adolescente, já tem 7, mas intercessão não tem ninguém. Qual que é a oração que você vai fazer? Deus, porque somos um corpo, o nosso corpo chamado Igreja Batista Iguatemi está manco, está precisando de um suporte na área da intercessão. Me capacita. E Deus vai mostrar para você que é tempo de se comprometer com a intercessão. Assim, queridos, o compromisso primordial que nós entendemos nesse primeiro pilar é justamente a entrega a Deus. Paulo nos chama a apresentar os nossos corpos como um sacrifício santo. Não é de qualquer jeito. Algo que está vivo, não algo que está assim com cara de morto. Você já andou com alguém que tem cara de morto? Não é só a cara não, né? Já, Amanda, tem gente que é assim, né? Você olha para a pessoa e você está assim... Está morto. Aí, inclusive, assim, os pais pegam pesado com vocês, adolescentes e jovens, né? Você está lá, assim, na cama... Poxa, o que é 14 horas dormindo? Sua mãe já quer que você levanta depois de 14 horas que você está dormindo? Não é justo isso, né? 14 horas dormindo, assim, esse olho nem abre mais, de tanta coisa que tem segurando ali o seu olho. E aí seu pai fala assim, você parece que morreu. Levanta dessa cama. Levanta, ó, tu que dormes. Ah, queridos, e então essa é a chamada para nós, né? Isso é um compromisso contínuo, pessoal, com a vontade de Deus. Primeiro a gente faz esse compromisso para depois a gente expandir para os demais. Nosso primeiro e mais importante compromisso, então, é com Deus. Com Deus. É tempo de se comprometer com Deus. Você consegue repetir isso comigo? É tempo de se comprometer com Deus. Amém. E porque é tempo de compromisso e porque a motivação foi a graça que veio antes desse nosso serviço, quem entende a graça toma decisões. O segundo pilar é justamente a mentalidade, pensando que ela tomará uma decisão de um compromisso com a comunidade. O texto que nós estamos debruçados aqui, ele fala dessa analogia com o corpo. Nós somos um corpo, vários membros, mas um corpo só. Precisamos nos comprometer com esse corpo. Porque se a sua perna fosse mais preguiçosa, uma mais preguiçosa que a outra, o que ia acontecer com a perna que trabalha? Ela ia ficar fadigada, ia cansar demais. É justo que você nade de braçadas no seu sofá e a outra irmãzinha vem aqui, limpa a igreja de manhã, volta, fecha, abre, limpa à tarde, faz o café. É justo? Não é justo. O que nós estamos fazendo? Vocês conhecem essa expressão assim? Do vampiro, né? O que o vampiro faz quando ele belisca aqui? Ele chupa o sangue, né? Vocês não são vampiros, né? Vocês se comprometem a ajudar para que todos fiquem com o trabalho tranquilo, né? Não vamos ser vampiros. Não tem vampiro de Jesus. Não dá para cunhar esse termo. Eu estou tentando fazer uma construção assim para ficar mais leve, mas não tem jeito. Vampirinho e vampirinha de Jesus não tem lugar. Isso demonstra que fraqueza no ponto anterior. Porque não tem compromisso com Deus, fica na onde? Na veia do outro.
Fica só sugando o sangue do outro. Na artéria? Bem na artéria, né? Que é para arrancar mais sangue. O que isso faz, querido? Isso faz a igreja crescer com deficiência, com debilidade. Por quê? Aquele irmãozinho que está sobrecarregado, uma hora ele vai cansar. A Bíblia nos ensina que fazer o bem cansa, e não duvide disso. Pastores cansam. Hoje, queridos, o índice de pastores que desistem da vida não é pequeno. Ele tem conhecimento, ele tem oportunidade, ele tem formação, ele tem compromisso com Deus. Mas alguma razão fez com que ele desconectasse o seu senso de compromisso com Deus. E aí, meu irmão, cortou esse cordão umbilical com Deus, nada mais interessa. A ponto das pessoas desistirem até da sua própria vida. Veja como a gente deve servir, então, com os nossos dons. Deus nos deu dons únicos para servirmos uns aos outros na igreja. O compromisso aqui é com o corpo de Cristo. Daí a ideia de nós pensarmos sobre a mentalidade transformadas. Porque fui transformado, a minha mente mudou, eu me comprometo com a comunidade, com a igreja. Você está inserido aqui em Moriá, que é justamente para isso, para que você seja bênção na vida de outros. Irmãos, vir aqui tocar dá trabalho. Vocês viram que apresentação bonita que eles fizeram aqui, os dois jovens? Mas eles ensaiaram. Tiveram que deixar de ver a Netflix, o jogo do glorioso Palmeiras, para poder ensaiar e vir aqui fazer uma apresentação maravilhosa dessa. Deu trabalho, deu trabalho. Então, sempre vai nos custar. E a ideia é justamente que, você vê, eles fizeram isso por amor a vocês. O culto foi a Deus, a entrega de adoração nós fazemos a Deus. Mas porque eles foram chamados e tocados por Deus para ministrar a palavra, nós fomos consolados. Eu fui consolado. Amém? Amém. Que bênção, queridos. Primeiro, as canções que nós cantamos aqui, deu vontade de pular, deu vontade de dançar, e a gente dançou aqui, né? Eu tenho dificuldade com isso, porque eu assim, passei 15, 20 anos como diácono. Então, eu era aquele que pegava no pé, né? Você queria pular e dançar, eu ia lá e falava que não podia. E agora eu estou aqui pulando e dançando também. Mas é bênção, queridos. Então, é um compromisso de edificação mútua e de responsabilidade de uns para com os outros. Então, se comprometa com Jesus. Pense assim, olha, eu fui na igreja e os meninos tocaram e cantaram e foi uma bênção para mim. O que eu posso fazer? Aí lembre-se de Moriá, quando eles vão e fazem aquele trabalho, apaga todas as luzes assim, eles têm umas luvas mágicas assim, e vai fazendo umas coisas que encantam a gente. Você fica, já viram? Quem não viu, perdeu ainda. Porque é bênção, querido, dá trabalho para vocês fazerem aquilo ali. A gente fica do lado de lá só, que coisa linda, coisa maravilhosa, e Deus vai consolando o nosso coração. E você pensa que Deus não está dando atenção para aquilo, Deus está recebendo. A igreja está sendo edificada por causa daquele trabalho. Talvez vocês de Moriá e vocês de Getsemane não tenham visto Igreja Batista de Esperança fazendo uma peça. Gente, que coisa linda! Aquilo toca o coração. Ou essas meninas aqui dançando, se vocês verem ela fazendo coreografia, coisa mais linda. A igreja é consolada por conta do esforço. Então, é os dons dentro da igreja, edificando a própria igreja. Deixem que a mente de vocês seja transformada. Uma vez que a mente foi transformada, tome a decisão. Deus está nos chamando, nesse segundo ponto, para tomar a decisão. Ora, você já foi transformado, já está cheio do Espírito, o que você vai fazer com isso? Jesus nos ensina que a lâmpada ou o candeeiro não se coloca embaixo das coisas. Ele fica sempre num lugar visível, para que todos desfrutem daquela luz. E assim são vocês, chamados para exatamente fazer isso. Como, queridos irmãos, nós estamos usando os dons que Deus nos deu para edificar a igreja? Pergunta para a nossa reflexão, precisamos pensar nisso. E vocês têm um privilégio muito grande. Eu não sei se vocês viram, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado para não ficar com torcicolo, mas façam assim, vocês vão ver que lá atrás tem um jovem segurando um bebezinho no colo. Olha lá, aquele ali é o Levi, ó. Coisa linda, é o meu neto.
É o meu neto. Nosso presente de Deus. Naquela fase ali, vocês não sabem, tá? Mas o Gustavo que está segurando é o pai, ele toca instrumentos de corda. A mãe canta maravilhosamente bem. Mas agora não dá para cantar, não dá para tocar. Por quê? Porque o Levi requer a atenção deles. Haverá um tempo que vocês estarão ocupados com outras coisas. A faculdade vai tomar parte do tempo de vocês, a escola, a natação, enfim, uma série de coisas que vocês precisam se aplicar, tomará o tempo de vocês. Por isso que hoje é tempo de se comprometer, porque quando vocês chegarem naquela fase, ou na minha fase que já sou avô, é mais difícil. Eu fui para o seminário, pastor André, com 43 anos. É fácil fazer faculdade? Eu acho que não é. Eu já tinha meus 2 filhos. Eu entrava no meu emprego, porque eu trabalho... vocês pensam que pastor não trabalha, né? Mas pastor trabalha, né? Eu entro no meu emprego, eu entrava na época, 5 horas da manhã, e saía às 13. O seminário que eu fiz é lá em Perdizes, eu morava na Aricanduva. Todo dia tinha que sair da Aricanduva e ir lá para Perdizes para fazer o bendito seminário. Cheguei lá e encontrei os meninos da idade de vocês. Sabe o que eles faziam comigo? Eu sentava no último banco, aí o pastor começava a falar e eu fazia assim, ia para Nárnia. Aí eles, estavam tirando selfie de mim, comigo dormindo. Porque eu perdi o meu tempo, irmãos. O meu compromisso com Deus, o meu chamado foi em 1997. Falo isso com tristeza no coração. O dia que Deus transformou e falou assim, eu vou fazer de você um pregador, foi em 1997. Numa celebração de jovens, eu fui chamado. O meu coração aceitou o desafio, mas eu não tomei a decisão. Hoje, Deus está chamando você para tomar a decisão, para que você não precise ir para a faculdade, quando você já tiver um emprego, filhos e tantas outras atividades. Faça isso neste tempo, e Deus vai te usar grandemente. É tempo de compromisso, porque a graça nos alcançou. A nossa mente decide, ela tomou a decisão verdadeira, e agora isso precisa, queridos irmãos, ser provado na prática, que é o nosso terceiro ponto. A prática, o compromisso cotidiano. Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao verso 11, eu quero reler esse texto com os irmãos, e nós caminhamos para o final. O amor, olha o que é a questão da prática. Volto a dizer, Paulo, ele eleva demais a régua. Não dá para você, jovem, gostar mais ou menos da outra pessoa, porque não torce para o mesmo time que você, porque penteia o cabelo diferente de você, menina, porque faz o cabelo diferente de você, menino, porque veste preto e você gosta do branco. Olha como que Deus sugere que você pratique os dons dentro da igreja. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Na igreja de vocês não tem. No Guatemi também não tem. Gente que chega primeiro, assim. A luz da pessoa chega primeiro que Jesus, né? A pessoa coloca uma roupa assim, que quando ela entra na igreja assim, Jesus até faz assim. Gente, com esse aí ou com essa aí eu não posso, porque é muita luz. Deem preferência aos outros, vamos ser simples. Queridos irmãos, o evangelho é simples. Às vezes nós atrapalhamos o ministério de Jesus aqui na terra. Nosso irmão Diogo está orando por um amiguinho dele do trabalho, aliás, que ele conhece na sua rotina. E ele partilhou comigo, e esse menino, graças a Deus, ele foi na igreja um dia com a gente, participou lá do culto, participou da escola de jovens. E a referência que o Diogo fez é que esse menino foi muito machucado pela igreja. Por onde ele passou, as igrejas falaram coisas para ele que foi machucando ele, foi machucando, e hoje ele tem aversão, não a Jesus, a vocês. Eu não, né? Ele tem aversão à igreja. E quem é a igreja? Você acha que é absurdo? Olha que absurdo. Imagina Deus olhando para isso, escutando isso de um ímpio, de uma pessoa que está sendo sufocada pelo mundo, oprimida por Satanás, precisando de libertação.
E aí ele olha e fala assim, igreja não liberta, igreja traumatiza, igreja cansa, igreja cancela as pessoas. Para ser igreja você tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ter carro, tem que ser alto, não pode ser baixinho, tem que ser magricela, não pode ser... Ah, meu Deus do céu! O que nós como igreja estamos fazendo como igreja? A palavra de Deus para nós é, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O nosso Jesus é aquele que abraçava. As pessoas queriam tocar em Jesus, a igreja que estava lá, lembra da igreja dos 12? Aquela igreja dos 12 era difícil, irmãos. A igreja dos 12 estava assim, parecia os seguranças do... Quem é famoso aí? Do Messi. Aliás, o segurança do jogador Messi, ele fica de olho, né? Quando as crianças querem correr para abraçar ele lá, o segurança sai correndo na direção, intercepta o menino lá. O papel do segurança é afastar aquela pessoa que é fã daquele artista que é o seu ídolo, jogador de futebol, seja quem for. Jesus não se colocava numa situação de ídolo. Mas os seus discípulos, que é a igreja daquela época, ficava assim, não incomoda o mestre não com esses seus problemas, vai para lá, o mestre tem mais o que fazer, ele tem que curar lá na frente, tem que libertar. E a palavra de Jesus para eles era assim, ei, deixa vir as criancinhas, não afaste eles de mim não, porque deles é o reino do céu. Se vocês não tiverem um coração igual ao deles, vocês não entrarão no céu. Então a gente tem que ser uma igreja mais diferente, uma igreja que de fato entenda que é tempo de compromisso, primeiro com Deus. E porque temos esse compromisso com Deus, vamos tomar a decisão de, como igreja, sermos um corpo unido. E porque tomamos essa decisão de ser um corpo e nos ajudar com os nossos dons que o Espírito Santo deu para cada um de nós, vamos fazer isso em amor. Vamos colocar tudo isso em prática. Vamos deixar o Espírito Santo passar por nós e alcançar as pessoas. Passar por mim e alcançar você. Passar por você e me alcançar. A oração passar por você, começar no seu coração e chegar até mim, me libertar das minhas angústias, dos meus medos, das minhas dificuldades. O Espírito Santo de Deus é capaz de usar a vida de cada um de vocês para transformar aqueles que Ele já deu para vocês. Amém? Amém. Concluo, queridos irmãos, compromisso não é o que começa com emoção, aquele que a gente faz no fim do ano, dizendo que a gente vai virar eu ia falar o Brad Pitt, mas já deve estar velho agora, né? Tem que ter uma outra referência, alguém mais bonito que ele, para a gente falar, né? A Angelina Jolie também já deve estar velhinha já, né, Amanda? Não deve ser referência mais. Mas não é aquele nosso compromisso que começa com essa emoção, mas é o que sustenta com convicção, porque a graça me alcançou, porque a misericórdia de Deus, que poderia me bater, me colocou no caminho de luz, e porque Ele me colocou no caminho de luz, eu vou tomar a decisão de servir, e vou entender que é tempo de compromisso com Deus. Eu amo a Deus e começo a amar as pessoas. Amém? Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, nós vamos orar. E depois os irmãos estarão novamente com a palavra. Querido Deus e amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós Te bendizemos, Pai, porque o Senhor nos chama todos os dias a vivermos de acordo com os Seus propósitos. Nós Te louvamos, Jesus, porque esta igreja está aqui, ó Deus, sendo luz neste bairro. Te louvamos, ó Deus, porque o anjo desta casa de oração tem colocado-se diante do Senhor, juntamente com a sua família, para servir ao Senhor neste lugar. Nós Te pedimos, Pai, assim como Paulo disse àqueles irmãos da igreja primitiva, àqueles outros que estavam distantes, passem a Macedônia e venham nos ajudar. Que o Senhor, nesta noite, levante obreiros que edifiquem esta casa. Que o separe estes meninos e essas meninas, esses jovens, ó Deus, estas jovens, para serem obreiros e obreiras do Senhor.
Homens e mulheres que vão se comprometer com o reino de Jesus. E porque se compromete com Jesus, tomarão a decisão de ser hoje o dia de firmar um compromisso com o Senhor. E a partir deste compromisso, passar a amar a igreja de forma diferente, exercendo os seus dons, os seus talentos, colocando a sua inteligência à disposição do reino, para que a igreja de Jesus, neste lugar, continue pujante, alegre e feliz. Nós te pedimos, Pai, perdoe os nossos muitos pecados. Tire de nós tudo aquilo que não te agrada, Jesus, tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão íntima contigo, de ter uma caminhada próspera, Deus, no teu evangelho. E faze de nós pessoas transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus todos os dias. Renove, Deus, as tuas misericórdias sobre a tua igreja a cada manhã, para que possamos, ó Deus, viver intensamente o Evangelho de Jesus, na onde o Senhor nos der a oportunidade de estar. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre esta casa de oração, sobre a vida do pastor Felipe e de toda a sua família, do pastor André. Que o Senhor abençoe, Deus, todos os ministérios, ó Pai, que estão congregados aqui nesta igreja, para ministrarem, para levarem o povo à adoração. De igual modo te peço ao pastor Gentil, Igreja Batista do Esperança, também te peço, ó Deus, pela igreja do nosso pastor Tenório, Getsemane, abençoe esses jovens que aqui estão e adolescentes também. Que todas essas igrejas sejam agências do reino próspero, ó Deus. Que homens e mulheres ousados se levantem para anunciar, ó Deus, o teu evangelho. Te peço, ó Deus, pelo nosso pastor, o pastor Elson. Te peço pela Igreja Batista do Iguatemi. Abençoe também aquela comunidade, para que o Senhor se faça presente naquele lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.